Olá, você que está nos assistindo. Meu nome é Gustavo Freitas, sou analista de política internacional aqui do Jornal O Liberal. E hoje a gente vai puxar uma conversa falando de um assunto que envolve o protagonista do momento. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assumiu a Casa Branca no último dia 20 de janeiro. E desde então, todo dia, os noticiários têm sido bombardeados com novidades vindas da Casa Branca. Donald Trump, a todo momento, surge com medidas que têm chocado muita gente, e algumas delas podem passar meio que imperceptíveis, mas tem consequências muito grandes para todo mundo. E hoje a gente vai falar de uma delas. No mesmo dia da sua posse, 20 de janeiro, Donald Trump, enquanto assinava diversos decretos ali envolvendo imigração, saúde, meio ambiente, ele também tratou de retirar os Estados Unidos de uma iniciativa envolvendo, criada pelo G20 em 2021, envolvendo aí o Pillar 2. E para falar um pouco mais sobre isso, sei que pode parecer um nome estranho, mas para falar mais sobre isso, eu estou aqui com a Vitória Cascais. Vitória Cascais é paraense, advogada, mas hoje trabalha, vive em São Paulo. Vitória Cascais também, só para não me perder na minha anotação, ela é coordenadora do Núcleo de Prática Tributária da Universidade Federal do Pará e é pesquisadora na área de política fiscal. Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Eu agradeço muito o convite. É um tema que eu gosto muito. E é um termo estranho mesmo. Eu acho que o Trump mesmo não falou em Pillar 2 no statement que ele deu. Ele falou de acordo tributário global. E esse foi o jeito dele de se referir a um projeto da OCDE com o G20, como você mencionou, que busca assegurar que grupos multinacionais tenham uma tributação mínima de 15%, independentemente de onde eles auferirem esses lucros. Então, é um projeto que tenta evitar que uma empresa multinacional transfira os seus lucros auferidos em países como o Brasil, Estados Unidos, para países de baixa tributação e, assim, consigam artificialmente diminuir a sua carga tributária. A gente está falando agora de Pillar 2, mas antes da gente chegar no Pillar 2, Pillar 1, como é que a gente chega? Como é que foi? Qual o contexto de criação dessas iniciativas? Tanto o Pilar 1 e 2, né? A gente fala Pillar 1 e 2 porque isso foi criado num contexto internacional em que se fala muito inglês. Desculpa desde já pela quantidade de termos em inglês que vão ser ditos hoje. Mas pode seguir, sempre. Eles surgem no contexto do chamado Projeto BEPS da OCDE, que é o projeto Anti-Base Erosion and Profit Shifting, ou seja, que tenta evitar a erosão da base tributária e o deslocamento de lucros. É isso que significa. E esse projeto ele surge lá em 2013, então, muito antes da gente ver qualquer formalização sobre isso, foi um projeto que foi evoluindo aos poucos e foi ganhando muita adesão. Atualmente, mais de 140 países já estão dentro do chamado Pillar 2. E de que forma ele buscava isso? O Pillar 1 fala da forma que você vai alocar o lucro entre países diferentes, quando uma empresa tem sedes em países diferentes. E o Pillar 2 fala da tributação mínima. E é por isso que ele está tão em foco agora, porque no Brasil, o Pillar 2 foi instituído por meio de uma lei que estabelecer um adicional à contribuição social sobre o lucro líquido para garantir que os lucros auferidos no Brasil sejam tributados a uma carga mínima de 15%, conforme dita a OCDE dentro desse projeto. E aí, quem é mais otimista fala que os pilares 1 e 2 surgem para garantir justiça tributária e assegurar que um país que tem uma tributação justa e necessária para, financiar os direitos que ele busca garantir, não seja prejudicado por uma corrida para o fundo do poço de diminuição de carga tributária. E quem é mais pessimista fala que os pilares 1 e 2 servem, na verdade, para tentar compensar pela falta de competitividade europeia num mercado extremamente tecnológico, que é dominado por outras potências, como inclusive os Estados Unidos. Então, seria uma forma de países como Alemanha e França atraírem tributação para si, conseguirem arrecadar, embora eles não sejam grandes potências de tecnologia.
E como é que esse Pillar 2 pode influenciar a competição global em termos de imposto corporativo? Se a gente for perguntar para a OCDE, e ela já deu algumas falas sobre isso, né, enquanto órgão, o objetivo do Pillar 2 não é eliminar a competitividade tributária, porque existe um nível de competitividade que é salutar, no sentido de buscar ter a menor carga possível, sem deixar de lado a necessidade de financiar certas garantias que o governo dá para o seu povo. Mas como o Pillar 2 garante que não importa onde você ganhe o seu dinheiro, ele vai ser tributado a um mínimo de 15%, ele acaba, assim, mitigando a competitividade. Então, é uma questão do discurso e do que acontece na prática. Tem outras formas dos países, mesmo que eles tenham implementado o Pillar 2, de ganhar competitividade na parte tributária. Tem outros mecanismos que podem ser usados, como incentivos fiscais ou créditos de tributos reembolsáveis, que são autorizados mesmo dentro do próprio Pillar 2, ou então subsídios extratributários, né, para atrair investimentos e tudo mais. Então, eu não diria que ela realmente esvazia qualquer competitividade tributária, mas ela de fato mitiga. Por quê? Se, por exemplo, uma empresa tem a sua sede no Brasil, mas ela tem uma empresa controladora nos Estados Unidos, e o Brasil tributa só 10% daqueles lucros, os Estados Unidos pode ir lá e cobrar o chamado top-up tax de 5%, para que a soma atinja 15%. Então, mesmo que eu esteja alocando os meus lucros para um país de baixa tributação, outro país pode ir lá e abocanhar a parte que falta até atingir 15%. Então, evita esse deslocamento de lucro, porque não importa mais onde é que você vai alocar, você vai sempre estar sendo tributado a 15%. E aí, Vitória, com essa retirada dos Estados Unidos dessa iniciativa, né, eu vou te fazer uma pergunta que, assim, logicamente, os Estados Unidos é a maior potência do planeta, então qualquer mexida que os Estados Unidos faz, ela tem um efeito cascata enorme para cima dos outros países. Então, essa retirada dos Estados Unidos dessa iniciativa, como é que isso afeta, primeiro, as empresas americanas, mas não só as empresas americanas, como também o sistema tributário global? Primeiro que a gente tem que ter em mente é que essa iniciativa ela só afeta empresas, né, grupos multinacionais que têm uma receita global superior a 750 milhões de euros. Então, aqui para o Brasil é quase nenhuma. A maior parte das empresas brasileiras não precisa se preocupar com o Pillar 2, estando ele instituído ou não. Mas, se o grupo ganhar mais do que isso, aí o Pillar 2 começa a se tornar relevante. E, assim, a primeira coisa que as empresas precisam fazer com essa retirada dos Estados Unidos é contratar realmente um advogado tributarista para fazer análise do impacto, porque isso depende de muitos fatores. Mas, em geral, o impacto pode não ser tão grande quanto ele parece a princípio, porque, como eu estava explicando, naquele caso em que a gente tem uma empresa numa sede num país A, e o pai, né, a empresa, a parent company dessa empresa está no país B. Se o país A não cobrar no mínimo 15%, o país B pode cobrar o que falta até atingir 15%. Mas se nem o A nem o B cobrarem no total 15%, um outro país que tenha implementado o Pillar 2 pode cobrar o chamado UTPR, né, que seria a regra dos lucros subtributados, então ele pode cobrar essa diferença na sua jurisdição. Qualquer país que tenha implementado o Pillar 2, que tenha alguma relação com esse grupo multinacional, pode ir lá e abocanhar a parte que falta. Então, se os Estados Unidos fosse, por exemplo, essa parent company, o fato dele ter saído não vai necessariamente diminuir a carga tributária. Na verdade, essa tributação vai mudar de dono, mas não necessariamente vai diminuir de carga para a empresa. E é aí que entra, na verdade, as ameaças que o Trump fez. É desse o TPR que ele está falando, quando ele fala de vamos retaliar contra países que tributarem os lucros auferidos nos Estados Unidos de forma extraterritorial e desarrazoada. Por que extraterritorial? Porque a gente está falando de um país que, a princípio, não tem a ver com o local onde esses lucros foram auferidos, que vai estar avançando para essa tributação. Então, ele estaria não só exercendo a sua própria soberania, ele estaria avançando sobre lucros que, na visão do Donald Trump, pertencem aos Estados Unidos, e se os Estados Unidos não quiser tributar menos do que 15%, seria um exercício de soberania dele próprio. Só para deixar claro, ainda assim, essa retirada dos Estados Unidos, ela dificulta de alguma forma a vida das multinacionais americanas? Dificulta porque vai ter uma série de análises que vão ter que ser refeitas, inclusive para calcular agora novamente quanto é que elas estão de fato pagando de imposto mínimo.
Então, existe esse impacto. O que talvez não diminua no final das contas é quanto elas pagam de tributação, que isso talvez seja só garantido por outro país. Mas tem impactos em termos de complexidade, de avaliar os impactos, talvez a carga não mude tanto assim. E para o Brasil, o que é interessante pensar é que o Trump está se revoltando contra essa tributação extraterritorial. Então, o Brasil, apesar dele ter instituído o Pillar 2 por meio do adicional da CSLL, o que o Brasil instituiu não foi a modalidade UTPR, então não foi essa modalidade que busca alcançar lucros auferidos em outros países. Porque, assim, em face ao Pillar 2, os países têm duas possibilidades. Ou eles vão aumentar os seus tributos para garantir 15%, e aí nenhum outro país pode ir lá e tributar um lucro oferido ali, porque o próprio país já está tributando a 15%, ou ele pode instituir esses outros mecanismos que buscam avançar sobre a tributação oferida em outros lugares, mas que talvez não atinjam os 15%. O Brasil não fez essa segunda alternativa. O que ele fez foi a primeira. Então, o que ele está garantindo é que os lucros oferidos no próprio Brasil atinjam 15% por meio do adicional CSLL. E aí foi por isso, por exemplo, que o Daniel Loria, que é o ex-diretor da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária da Receita Federal, falou que as retaliações prometidas pelo Trump não afetam a implementação do Pillar 2 no Brasil, porque o Brasil foi bonzinho nesse sentido e não implementou todas as formas do Pillar 2 que ele poderia ter implementado. Ele focou nos lucros oferidos aqui, o que é um exercício totalmente válido de soberania, já que ele está tratando de coisas que aconteceram dentro do seu próprio território. E essa retirada dos Estados Unidos, você acha que ela pode ocasionar o que se chama de corrida para o fundo do poço, resultando em redução da carga tributária global? Os Estados Unidos... Prejudicando, né, o sistema global, né, porque foi feito um acordo justamente para que se tenha um consenso sobre isso, e, enfim, a saída dos Estados Unidos vai de contra tudo aquilo que vinha sendo acordado nos últimos anos. O Pillar 2 é um acordo de cavalheiros, e com a saída de um dos valentões, que é os Estados Unidos, realmente pode ter uma influência. E, por outro lado, essas ameaças do Trump podem dar um medo nos países de implementar o UTPR, já que ele prometeu várias medidas para prejudicar as empresas de países que estabeleçam essas medidas que, na visão do Trump, prejudiquem empresas norte-americanas. Mas, por enquanto, é um jogo aberto, porque a OCDE, os países europeus, continuam batendo na tecla da necessidade de tributar de forma justa, de garantir uma tributação mínima, o que pode, inclusive, forçar os Estados Unidos a reconsiderar a sua posição. Então, não dá para prever qual lado ceder, é um cabo de guerra que ainda está bem dividido. Então, aí eu já vou fazer a pergunta para a Vitória, sem ser análise técnica, né? Se você acha que essa retirada dos Estados Unidos ela pode, de alguma forma, meio que incentivar outros países a fazerem o mesmo, ou você acha que, de fato, o Pillar 2, ambas as iniciativas são fortes demais para cair com um furacão na Casa Branca? Então, continua o marco global, ou você acha que isso pode virar um problema de fato para o mundo? Eu acho que o Pillar 2 sempre vai ser visto como um marco global. Mais de 140 países já aderiram. É um esforço conjunto que vem de muitos anos para tentar assegurar uma tributação mínima. E eu acho que sobre o poder de influência, qual lado vai vencer, se os Estados Unidos vai conseguir influenciar outros países, você saberia discorrer mais do que eu como internacionalista. Mas está sendo interessante ver as manifestações do Trump nesse sentido e acompanhar a resposta de alguns outros líderes globais a respeito, né? O Macron, por exemplo, já falou que não vai arredar o pé, que o Trump pode falar o que ele quiser e a França vai continuar na sua política, no que ela acredita certo. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Vitória, tem alguma coisa que faltou a gente abordar nessa conversa que você gostaria de falar? Eu acho que é interessante trazer um pouco para o Brasil, até para evitar pânico e ver a nossa realidade. O adicional aqui no Brasil começou a valer no dia 1º de janeiro de 2025. E aí as entidades que tiverem um lucro acima de 750 milhões de euros precisam fazer o cálculo do tributo devido e, se for necessário, o pagamento até o 7º mês após o término do exercício fiscal desse ano. E é interessante pensar nisso, porque a gente pensa, a tributação mínima de 15% com certeza é atingida, porque a alíquota nominal no Brasil é 34%. Mas não necessariamente é assim, porque a gente leva em conta
créditos que as empresas tomam, leva em consideração eventuais incentivos fiscais. Então, é preciso fazer um cálculo mais complexo, é necessário consultar um advogado tributarista para isso. E na legislação brasileira tem vários safe harbors, né, no português, chamados de regras simplificadoras, que eles, se forem atingidos alguns requisitos, esse adicional, mesmo que a tributação não fique abaixo de 15, ele pode ser reduzido a zero. Então, realmente é importante consultar um profissional e averiguar a situação da sua empresa. Vitória Cascais, advogada paraense, morando em São Paulo, pesquisadora na área de política fiscal, mais uma vez, coordenadora do Núcleo de Prática Tributária da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado pela conversa, muito esclarecedora, e deixo aqui as portas abertas também para quando você quiser participar outras vezes, trazendo temas de relevância nacional e internacional do mundo tributário de forma simplificada, do jeito que você trouxe para a gente aqui. Muito obrigada, Gustavo. Agradeço muito o convite. Foi muito legal a conversa. Fico à disposição. E a você que nos assistiu nessa conversa, agradeço a sua audiência. A gente sempre busca trazer convidados aqui para falar de política internacional, falar do sistema internacional a partir de diversas abordagens. Portanto, essa nossa conversa aqui trouxe um pouco do mundo tributário para mostrar como o furacão Donald Trump, desde que assumiu a Casa Branca, está afetando todas as áreas possíveis do planeta, que a gente precisa, ao máximo, tentar explorar todas elas e todas as consequências. Muito obrigado e até a próxima.